Oi, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa aula de hoje é sobre intenções, né? O nosso texto, ou os nossos textos, seriam o texto de Humberto Eco, Super Interpretando Textos, que está no livrinho que eu coloquei todinho para vocês, e o texto do Hillis Miller, O Crítico como Hospedeiro. O Crítico como Hospedeiro é muito mais um exemplo de texto, tá? Do que propriamente uma referência central. Então, acabei colocando errado no programa, aqui também copiei errado. Né? Uma leitura complementar que eu sugiro é esse do Carlo Ginzburg. Né? O Queijo e os Vermes, o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Agora esqueci o nome dele, o nome dele é Domênico, mas aí tem um apelido, né, para Domênico. E basicamente esse moleiro, ele foi uma pessoa alfabetizada, agora eu não lembro as condições em que ele foi alfabetizado, né, numa época em que poucas pessoas eram alfabetizadas, e ele desenvolveu um modo muito particular de ler as escrituras, fazendo associações que, quando a gente olha bem, conhecendo a tradição cristã, conhecendo diversas tradições, inclusive interpretativas, é bastante fora da casinha. Então não é um caso nem de heresia do tipo gnóstica ou assim. É um caso mesmo de superinterpretação, de interpretação alucinada das escrituras. É muito interessante, né? Tudo isso é documentado, né? A Inquisição mantinha todos os relatórios das conversas, tudo isso e tal. E o Ginsburg trabalha com isso nesse livro. É muito interessante se vocês quiserem trabalhar, né, para a nossa disciplina. Eu trouxe aqui, como primeiro momento, esse slide que eu apresentei na aula passada, né? Semiótica hermética, analogia, princípio da semelhança, simpatia. O que é que Humberto Eco está fazendo aqui? Ele está listando, certo, um conjunto de técnicas que ele encontrou no manual de memória. Mas manual de memória não é a mesma coisa que regras para interpretação. É verdade. Tá? No entanto, o que a gente percebe aqui é como um certo implícito cultural está sendo exposto numa área diversa. Tá? No fundo, não se aplica diretamente à interpretação naquele contexto, mas revela como, naquele contexto, se pensavam essas associações. Okay? Então, quando ele diz, ele faz uma observação no final da listagem, né? Desde que se consiga estabelecer algum tipo de relação, o critério não importa, isso se refere às associações mnemônicas, tá? A técnica para memorizar as coisas, e não diretamente a respeito, né, à interpretação. A filologia, a interpretação tal como a gente a concebe hoje, né, ela foi bastante amadurecida no século XVI e de uma perspectiva racional, sem esse apelo às relações analógicas. Né? Mas aí a gente precisa ver aqui o que é que está acontecendo culturalmente. Como é que você lembra de um nome? Porque lembra outro nome. Por que é que você lembra, sei lá... Enfim, são técnicas para associar discurso. Se eu quero falar sobre uma história de Júpiter, eu vou associar a águia na minha cabecinha. Né? Existe um outro método que eles chamam também de Locke, né? Os métodos de lugares. Você fecha os olhinhos, imagina que você está numa casa, uma casa que você conheça, e você vai distribuindo os objetos, né, nesses lugares da sua memória. Enfim, são várias técnicas e esse aqui é um conjunto de possibilidades, né, dos quais Humberto Eco procura ver, né, inferir essa ampliação das relações analógicas. Nesse texto, Superinterpretando Textos, Humberto Eco vai... Basicamente esse texto, né, se constrói em torno de uma pergunta nuclear. Né? Segundo que critérios, pergunta Eco numa dada altura, concluímos que uma interpretação é um exemplo de superinterpretação? Primeira resposta. Bom, para definir o que seria uma superinterpretação, a gente tem de definir o que é uma interpretação boa, né? Ou seja, supondo que haja uma única interpretação. Mas aí Humberto Eco vai tentar adaptar um princípio, né, das ciências. Karl Popper é um filósofo da ciência, e ele vai reformular
a hipótese da falseabilidade, tá? E ele vai dizer o seguinte, Humberto Eco: se não há regras que ajudem a definir quais são as melhores interpretações, existe ao menos uma regra para definir quais são as más, certo? Acho que é muito clara a posição de Humberto Eco aqui. Há interpretações que você pode fazer porque elas estão dentro dos limites do texto, ele vai dizer depois algo nesse sentido, mas há interpretações que não se sustentam e não podem existir, por assim dizer, no discurso acadêmico. É claro que as pessoas, como leitores, podem, e o ideal é que façam a viagem delas como elas quiserem, mas na medida em que interpretar faz parte de um processo de produzir conhecimento, há regras específicas, ok? E eu quero que vocês reparem no que eu disse. Interpretar é um aspecto, um momento da produção de conhecimento, né? Uma coisa corrente nos estudos literários é a ideia de que a interpretação é trabalho acadêmico. A interpretação não é trabalho acadêmico. A interpretação reflete o trabalho acadêmico. O propósito é outro. É claro que quando vocês estiverem concluindo o curso, embora aqui a gente esteja discutindo a coisa ainda no começo, vocês eventualmente vão fazer leituras de autores, vão propor interpretações, muitas vezes, é porque não tem mono, né, aqui na UERJ, mas em outros cursos tem, né? Muitas vezes a interpretação adquire alguma centralidade, mas ela não produz um saber. Tá? Ela faz parte desse processo, mas ela não é comensurável com um saber. Eu trouxe aqui um exemplo, né, porque o Humberto Eco cita o Kepler, e a gente já tinha visto esse modelo geocêntrico na aula passada, né, numa das aulas passadas, e eu trouxe aqui novamente esse exemplo. Né? Quando a gente olha para essa figura, né, tá se tentando explicar como os planetas, os astros, orbitam em torno da Terra, então você vê toda essa complexidade aqui. Como é que você explica matematicamente isso? Né? Existe uma estrutura demasiado complexa, eu digo. E, no entanto, com o heliocentrismo, a gente tem um modelo muito mais simples, né? É muito mais elegante. Tá? No fundo, a interpretação tem algo disso. Se você precisa dar muitos torneios, fazer um esforço muito grande para produzir a interpretação, é porque provavelmente o texto não autoriza as associações que você está fazendo. Tá? Isso aqui, o princípio, se chama a navalha de Occam. Né? O mais simples é mais adequado. Tá? Mas é claro, isso às vezes, né, é uma aplicação inadequada desse princípio. Alguns textos realmente exigem que você faça, né, dê os seus pulos. Tá? Mas, por regra, esses textos de complexidade exacerbada, como a gente vai ver um aqui, né, eles são muito restritos, específicos, e as regras do jogo, as regras da complexidade exacerbada, ficam claras desde o começo. Né? Uma outra coisa que Humberto Eco nota, né, é a mudança na tônica discursiva. Tá? Ele diz: o debate clássico tinha por objetivo descobrir num texto duas coisas. Né? Ou o que seu autor pretendia dizer, ou o que o texto dizia, independentemente das intenções de seu autor. Tá? Essa aqui é a disputa sobre o lugar da verdade da interpretação que existe no início do século XX até a primeira metade do século XX. A teoria da literatura tradicionalmente se constrói, tá, como um corpo de ideias a respeito da interpretação e da crítica. Okay? No fundo, a teoria da literatura, a teoria como disciplina, ela se opõe, né, à ideia de que o autor é o lugar do discurso. Ela coloca no lugar do autor o texto. Né? Então a gente diz assim, vamos fazer uma leitura cerrada do texto. Quer dizer que o texto tem o foco, que a gente vai se concentrar ali procurando o sentido do texto independente, né, de quaisquer outras intenções, inclusive das nossas intenções. Ok? Leitura cerrada. Né? Que o texto diz independente do autor.
E aí vem a seguinte observação de Eco, né? Só depois de aceitar a segunda alternativa do dilema, ou seja, que o texto fala independente do autor, é que podemos perguntar se aquilo que foi encontrado é o que o texto diz, em virtude do quê? Coerência textual e um sistema de significação original subjacentes, certo? Coerência textual, aquilo que está dentro do texto propriamente, e o sistema de significação cultural, porque quando eu construo um texto, eu faço alusões ao contexto sociocultural, de que eu percebo, eu preciso desse contexto para produzir sentido, né? Então o texto diz, ou Humberto Eco coloca, é o que os destinatários descobriram nele em virtude de seus próprios sistemas de expectativas. Ou o texto diz, ou destinatários. E o que o texto diz é coerência interna e contexto. E o que o destinatário descobre? Sistema de expectativas. Aí você diz, tá, eu percebo o texto de um lado, o destinatário do outro, né? É uma falsa decisão no fundo, porque todo destinatário textual potencialmente pertence ao mesmo contexto, né, do sistema de significação. Só quando a gente percebe a discrepância entre esses dois momentos, tá? Esse sistema original do texto, em que o texto existe, né? E as expectativas dos destinatários, é que a gente pode ver esse conflito surgir. Tá? Então eu vou dar um exemplo. A forma como a gente lê literatura antiga. Né? A gente lê literatura hoje, no senso comum, como uma manifestação do sujeito, das suas emoções, da sua expressividade. Né? Isso é o conceito tradicional de lírica. Dificilmente, no entanto, a gente se atreve a dizer que os poemas amorosos de Fernando Pessoa, que são poucos, né? Me parece que sejam poucos. Amor surge como um tema, mas eles não refletem, né, atrações do Fernando Pessoa, não refletem sentimentos do Fernando Pessoa como pessoa. Por que então é que a gente olha para autores como Camões, como Bocage, como quaisquer outros, Petrarca mesmo, né, como se eles fossem portadores desses sentimentos? Né? No fundo, porque a biografia entra no jogo explicativo, né, da nossa crítica. E hoje, ainda hoje, né, as pessoas, quando estão tristes, sentam ali na cadeirinha, pegam um caderninho, hoje eu estou tão triste e tal, fazem um poeminha, mandam para o menininho, para a menininha, enfim. Né, vocês provavelmente têm sempre um poeta, tem sempre um chato na turma. Né? Voltando, tá? Portanto, voltando ao quê, meu Deus? Seguindo, tá? Há a possibilidade de haver um distanciamento dessas expectativas relativamente, né, ao sistema original dos textos. Tá? E aí Humberto Eco vai dizer, é claro que estou tentando manter um elo dialético entre a intentio operis e a intentio lectores, né? A intenção, isso é um genitivo da obra, e a intenção do leitor. Tá? Eu acho muito curioso esse aspecto, eu quero que vocês notem. Tá? Notem aí. Humberto Eco utiliza alternativamente intenção do texto e intenção da obra. Mas esses dois conceitos, eles têm funcionamento diferente na crítica literária e na teoria. Tá? A maior parte das vezes a distinção importa pouco, mas aí é preciso ficar atento a isso, porque eventualmente isso pode produzir equívocos discursivos, tá? Equívoco no sentido de ambiguidade, né? Uma única expressão, ela corta para os dois lados, ela fala duas coisas distintas. O que é superinterpretar? Eu coloquei um resuminho aqui. É superestimar indícios. Né? Um exemplo que Humberto Eco dá é do... Acho que eu trouxe também na outra aula, né? O médico vê 3 pacientes distintos. Um bebe gin com soda, o outro bebe whisky com soda e o terceiro bebe vodka com soda. Ele olha, os 3 têm cirrose e diz, vocês têm que parar de beber soda.
não é a soda, né? É o elemento que não está imediatamente disponível. Tá? O que está aparente, visível, simples demais, tá? É a soda. No entanto, existe outro por trás disso que é preciso inferir, preciso ver que as diferentes bebidas ali têm álcool. Então, no fundo, a questão da superinterpretação diz respeito também ao quanto a gente está disposto a raciocinar de maneira situada. Algumas coisas são simples demais, outras exigem alguma complexidade, tá? No trabalho. É mais interessante quando a gente pensa, tá, simples ou complexo? Simples ou complexo? É interessante pensar que essas propriedades mais complexas, tá, elas têm valor, elas se mostram necessárias por serem ignoradas. Tá? Como alguma coisa ali pode refutar a hipótese, né? Portanto, soda faz mal, essa é a minha hipótese, tá? Como outros dados podem recusar essa hipótese, eu esqueço deles. O fato de milhares de pessoas beberem apenas soda, nenhum álcool, e não terem cirrose, por exemplo. Tá? Depois existe uma outra coisa que é interessante que Humberto Eco vai notar em algum passo do texto. Ele diz o seguinte: antes de tudo, um excesso de perguntas leva a superestimar a importância das coincidências explicáveis de outras formas. Tá? Portanto, coincidências que são explicáveis, né? Elementos do texto que a gente vai ligando. E um excesso de perguntas leva a superestimar. Por quê? Porque as perguntas que você faz ao texto, elas devem ser produzidas na interação do texto. Elas são questões que o texto coloca. Por assim dizer, o próprio texto é construído de respostas a essas questões que a gente vai inferir. Tá? Isso é a lógica hermenêutica da pergunta e resposta. Lógica hermenêutica da pergunta e resposta. Né? Mas o que seria esse excesso de perguntas? É o que a gente já carrega com a gente, no fundo. Né? Então, Humberto Eco continua. O hermetismo da Renascença buscava sinais, isto é, pistas visíveis que revelassem relações ocultas. Tá? Então, a gente já espera encontrar algo. Qualquer associação que a gente faça, né, caiu na rede é peixe, se diz. Qualquer associação que a gente faça está contando, né, para a produção dessa coerência da nossa cabecinha. Não é a coerência do texto, né, mas a coerência do que a gente espera dele. Uma outra forma de explicar o que é uma superinterpretação é dizer que ela é aplicar à leitura, né, de textos em geral, o princípio da transferência analógica. O que é transferência analógica, Mateus? Ou mesmo Eco. O Eco vai dar um exemplo aqui, eu coloquei do lado direito outras coisas. Né? O pensamento hermético fez uso de um princípio de falsa transitividade, segundo o qual se afirma que, se A mantém uma relação X com B, AXB, e B mantém uma relação Y com C, né? BYC, então A deve ter uma relação Y com C. Primeira forma lógica, né? Se X, então, tananã, né? Se AXB e BYC, então AYC. O que foi que aconteceu aqui? Você cortou o X. Percebam, uma relação que existe entre A e B não existe identicamente entre B e C. Foi isso que eu coloquei aqui do nosso lado direito. Vocês podem olhar e dizer, pô, que complexo, a cerveja é líquida, né, como suco. O suco é líquido como a água, a cerveja é líquida como a água. Aqui, ó, AXB, BXC, portanto, você pode cortar os meios e dizer AXC, certo? Compartilha-se o X está ligando tudo. Né? Isso é chamado de analogia de atribuição. Tá? Agora, eu posso dizer, né, dessa forma, que a cerveja é como a água, né? Usando esse processo. Outros processos analógicos, eles são mais complicados, e são esses processos analógicos mais complicados aqueles para os quais a gente tende a ter atenção, né, no momento de ouvir os discursos dos outros. Né? X está para Y como Z está para A. Né? A está para B como C está para D. Isso é uma proporção própria.
Uma forma, no entanto, muito utilizada na poesia diz respeito à elaboração de uma analogia chamada, da perspectiva lógica, imprópria. Tá? Ela é imprópria porque ela não é simétrica. Se você tentar colocar matematicamente essas coisas aqui, vocês sabem que essa relação está para tananã forma uma razão, né? É uma divisão de razões aqui. Se você tenta, né, explicar matematicamente, vocês podem fazer isso em casa, né? A analogia imprópria, ela vai produzir, né, como resultado um número diferente de 1. Né? Analogia perfeita. 1 está para 2 da mesma forma como 4 está para 8. Se você divide isso, o resultado é 1. Agora, se você tem uma analogia imprópria, o resultado nunca vai ser 1. Ok? Se você fizer numericamente, vocês vão ver isso. Né? Então, um exemplo aqui clássico, tirado ao Hansen. João Adolfo Hansen. O escudo está para Marte, como o copo está para Baco. Tá? São dois deuses, Baco e Marte. Marte, deus da guerra. O escudo é o seu símbolo. Baco, deus do vinho e do que mais, meu Deus? Da alegria e das ressurreições, segundo a tradição grega. Portanto, um copo é o símbolo desse deus. Está para, ok? E aí, quando a gente forma essa série analógica, né, a analogia de proporção imprópria, a gente tem que o copo é o escudo de Baco. Tá? O copo é o escudo de Baco. Existe um transporte, né, uma espécie de paralelo que é traçado desfazendo, né, a especificidade do escudo ali na relação dele com Marte. Tá? Isso aqui é talvez complexidade a mais. Mas eu mostrei também aqui no canto, meu Deus, a tela está em cima, eu tenho de jogar ali. Eu vou já ter feito isso. Quando vocês virem, vocês vão ver que o videozinho mudou de posição. Tá? A cerveja é líquida como o suco é líquido, B. Tá? AXB. O suco hidrata Y como a água, BYC. Portanto, né, segundo essa transferência incorreta, a cerveja hidrata como a água. Tá? Mas para você fazer uma inferência como essa, você está esquecendo que o álcool na cerveja ele é diurético. Portanto, ele desidrata. Né? Ele é anti-hidratação. Ok, gente? Esse aqui é o nosso poema da outra aula. Né? Aquele texto do irmão do padre Antônio Vieira, que eu trouxe da outra vez a explicaçãozinha, mostrando que eles dão um contexto para que a gente possa interpretá-lo de maneira adequada. É possível interpretá-lo sem o texto? É possível interpretá-lo sem o texto. Tá? Mas isso exigiria um conhecimento, né, do contexto sociocultural que a gente nem sempre tem disponível. Né? De qualquer modo, a gente tem aqui imediatamente. Tá? Mas eu não quero fazer a leitura toda do texto. Eu quero só chamar a atenção para certos aspectos dessas relações analógicas. Tá? Então a gente tem, né, essa analogia de atribuição. O papagaio é colorido, vamos supor que seja isso, essa é a propriedade que está oculta, né? Da mesma forma como colorido é um buquê de flores. O papagaio, tá, é um buquê de flores. Isso seria uma metáfora, né? Aqui a gente tem uma comparação, é colorido como um buquê. O papagaio é um buquê. Isso é uma metáfora no sentido... chama de metáfora externa, porque a gente tem de relacionar as duas coisas, né? Acho que é metáfora externa que se chama. Ou simples, nem lembro. Tá? Mas aí a gente pode simplesmente substituir por buquê. Eu digo buquê quando eu quero dizer papagaio. Isso é uma metáfora forte. Eu digo orelha do livro. Não tem orelha no livro. Né? Isso é uma metáfora tornada pelo uso desgastado. A gente chama de catacrese, tá? Mas é uma metáfora originalmente. E aí, o efeito de surpresa que o poema visa consiste em dizer ramalhetes. Mas não qualquer ramalhete. É um ramalhete com plumas. Tá? Ramalhete com plumas. O que poderia haver, ou deveria haver, num ramalhete normal? Flores. No entanto, esse especificamente traz um efeito distinto, que eu chamei aqui de Y. Tá? Plumas. Uma propriedade, né, desse buquê. Não é simplesmente ser colorido, mas ter plumas.
Depois a gente pode ver várias outras relações desse tipo, né? Quando ele diz primavera com pés, é a mesma coisa. O papagaio é colorido como a primavera, ou por associação metonímica. O papagaio faz parte de uma natureza virgem que é aquela, né, da América do Sul, né? E eles trouxeram para a Europa, tal, tal, tal. Portanto, primavera, né, com pés. Enfim, há várias formas de fazer essas relações e formas de, dentro das relações estabelecidas, provocar efeitos de surpresa. Tá? Esses efeitos de surpresa são essas assimetrias que são construídas no discurso. Depois a gente tem também aqui, nesse texto, essa proporção mais complexa. A está para B, como C está para D. Vocês lembram, eu acho que fiz uma leitura muito rápida do texto, né? Esse papagaio ele é utilizado como elemento aqui para criar, estabelecer um paralelo, né, com o homem da corte. Tá? Então, a gente tende aqui, de fato, a gente não já saiu do plano da sintaxe imediata, a gente está vendo o texto num procedimento circular. Tem de ir e vir do texto, pensar o todo e depois a especificidade dele, né? A cadeia está para o papagaio, quando a gente está no 9º verso, tu em palácio bien visto e com cadena, né? A cadeia está para o papagaio, tal como o dever de ser discreto está para o cortesão. Isso aqui é inferencial. Como é que a gente percebe isso? Porque essa predicação, ser discreto, ela só se refere ao cortesão. Isso aqui é um lugar comum cultural. Tá? A gente diz o discreto cortesão, é uma expressão da cultura, tá? Uma expressão em uso na época. Então ele diz, ser discreto condena o papagaio. Você diz, pô, ser discreto condena o papagaio? Ser discreto está para o cortesão. Quem é o cortesão? É o cara que está ouvindo ou lendo o poema. Okay? O cortesão aqui é o destinatário. Então tem um processo assim muito mais curioso, né? Ele começa falando com o papagaio. Começo, né? Iris parlero, abril organizado. Ele começa falando com o papagaio. Ele diz tu no palácio. Aí você diz, tá, o papagaio estava lá, né? Mas quem mais está no palácio? O cortesão. Tá, gente? Ele começa com apóstrofe ao papagaio, mas se você está acostumado, né, às formas de construção de raciocínio poético da época, ele está falando com o cortesão. Tá? O papagaio é um símbolo, tá? É um conceito para o cortesão. Chamava-se conceito nessa época. Daí a gente falar em conceptismo do barroco. Tá? Eu coloquei entre aspas barroco porque eu detesto esse rótulo. Mas aí foi, enfim, a gente ainda está muito habituado a barroco. Né? Portanto, a cadeia está para o papagaio, tal como o dever de ser discreto está para o cortesão. E a gente tem outras relações. A cadeia é equivalente a ser discreto. O papagaio é equivalente a cortesão. Meio, ser discreto, né, é dever do papagaio. É por isso, né, que a gente olha para essa terceira estrofe, segunda e terceira estrofe, e diz, como assim um papagaio é polido, educado? Né? Polido quer dizer uma pessoa versada, né, nas regras da convivência. Diz, um papagaio jamais vai ser polido. Tá? Nesse contexto, falava-se do homem político. Né? O homem político não é o cara que vive... não é o político de hoje, né? O cara que atua junto à burocracia, né? O cara que constrói o Estado, mas o homem de Estado, né? Mas o homem que é educado para convivência com outros, tá? Portanto, polido, né? E divertido, você diz, divertido, entretido. Você diz, pô, mas como é que você entretém o papagaio? Você não entretém o papagaio, você entretém o cortesão, tá? Então, como ele faz essa aproximação, ele tira um desses termos, né, para criar essa assimetria e produzir esses efeitos discursivos, mágicos, por assim dizer. Né? E aí o raciocínio dos extremos, né? B e C, né, o meio, né? Papagaio é obrigado a ser discreto. Você cortou a cadeia, cortou o cortesão. E você tem os extremos, que é aquilo, a associação que não está imediatamente dada. O cortesão está em cadeias. Esse processo ele acontece de maneira cada vez mais complexa no texto, até chegar à ideia de que voa pouco. Então, se o papagaio tem de ser discreto,
e tem algo de estranho no texto, tá? Né? O papagaio é obrigado a ser discreto. Ele vai e retoma o campo semântico, né? Ou a isotopia, vocês devem ter lido essa palavra no texto de Eco, a isotopia do animal. E ele diz, queixa-te, pois, né, no final do texto, queixa-te, pois, que do palácio é pena, né, a pena aqui também é ambíguo, por conta da pena do papagaio, mas a pena, a punição, né, queixar-se muito os que voam pouco. Portanto, tudo bem você está reclamando aí da sua condição de palaciano, de cortesão e tal, porque de fato é isso, você voa pouco. Só que quando você diz voa pouco para uma pessoa não voa. A gente já entrou aqui numa espécie de associação metafórica e, portanto, analógica. Tá? Eu digo tudo isso para vocês não esquentarem a cabeça. Só quero que vocês entendam que essas relações elas são específicas aos textos com que a gente lida. A gente não pode produzir raciocínios analógicos, né, que vão de encontro à letra do texto. Tá? Aqui a proposta que eu fiz ela é completamente autorizada, né? Na verdade ela até é simples, considerando o texto, que traz outros problemas. Tá? Se vocês procurarem leituras desse texto, vocês vão ver várias outras. E aí a pergunta se dá, tá, eu já sei o que é, eu sei que não há uma interpretação final, cabal e tal, mas eu sei que certas interpretações são inadequadas. Como é que a gente faz isso? Eu gosto do exemplo que Humberto Eco trouxe, que é bastante prático, né? No cotidiano, quando a gente reconhece alguém na rua ou acha que reconhece, a gente vai e se aproxima dessa pessoa. Quando a gente se aproxima, a gente vê que não é. Então a gente abandona, diz, isso aí não é fulano, já vi, não é fulano, não vou lá, né, perguntar, você é fulano? Porque eu sei. Existe um bom senso aqui, né? É simples. Então, a questão para justamente aí. Quando é que você aplica uma regra de bom senso às associações que faz, né? E quando você deixa movimentar-se, deixa mover-se, né, a máquina das associações. E aí Humberto Eco diz, a diferença entre a interpretação sã, saudável, e a interpretação paranoica, né, está em reconhecer que esta relação, a associação entre fulano e cicrano, ou crocodilo e enquanto, e qualquer outra, tá? Essa relação é mínima e não ao contrário, né? Ignorando que ela é mínima, tentar deduzir dessa relação o máximo possível, tá? Portanto, você encontrou um elemento que serve de índice, você quer explicar o mundo todinho usando aquele único elemento. Não, porque essa letra que aparece aqui, ó, nesse conto, aparece nesse conto aqui, aparece nesse conto aqui, tá vendo? Sempre na posição inicial do parágrafo. Bom, a gente tem 23 letras, quantos parágrafos? 26, né? Quantos parágrafos a gente pode construir com elas? Né? Se for um W, até vou dizer, bom, de fato, ele começou um texto inteiro com W no primeiro parágrafo, em cada parágrafo, né? W. Mas, tirando W, e se não for o nome do protagonista, Walter não sei o que lá, Walter não sei o que lá, Walter não sei o que lá, pô, o fato de existir W de quando em quando é como existir A, como existir B, como existir C também, né? Portanto, quando é que a interpretação ela é saudável? Quando a gente se atém, né, àquilo que é dado pelo texto, aquilo que é motivado textualmente, em vez de insistir numa hipótese que não se confirma, né, no todo. Ele vai dar outro exemplo, né? Detetive e cientista, né? Eles suspeitam. Eles suspeitam porque eles encontram indícios, né? Você vai no médico, você está com febre, né? A sua febre é indício de um processo orgânico, que pode ter causas variadas. Tá? Agora, se o médico olha para a sua febre e diz que você tem isso porque você é uma pessoa que tem a cabeça fraca, dificilmente vocês vão encontrar um médico assim, mas tem essa coisa de somatizar, né? Não, você está com febre porque você colocou na sua cabeça que teria febre. Aí a gente já precisa, né, desconfiar. Por quê? Primeiro porque a explicação para a somatização é muito complexa. Você pode ter febre por outros momentos. Uma infecção é a coisa mais regular, né? De origem viral. Né? E você pensa, pô, mas origem viral por quê?
Porque uma origem bacteriana de infecção que cause febre normalmente está associado, né, a uma mudança sistêmica do seu quadro. Então você não apresentaria simplesmente uma febrinha. Quando você tem uma febrinha, normalmente é um vírus. Tá? Então, uma coisa que se nota é a explicação mais econômica. Você tem uma infecção viral. A segunda coisa é, não existe um número indeterminado, não pode ser qualquer coisa. Tá? Você tem uma febre e não apresenta outros sintomas. Então, né, não pode ser bacteriano, pode ser fúngico, não sei, só se estiver instalado no seu cérebro ou nos seus pulmões, estiver dando uma reação assim bizarra, porque o fungo também vai incorporar outras reações do seu organismo. Né? E, além disso, quando se encaixa com outro indício. Que outro indício? Exposição. Você tem uma febre, porque você saiu de casa sem máscara, como o pessoal no supermercado hoje, né? E você voltou com Covid para casa, cara. Quer dizer, você apresentou depois, né? Enfim, se encaixa. Portanto, são três aspectos. Primeiro, é irredutível. Tá? A gente chega a um ponto ali que não tem escapatória para o indício, não pode ser qualquer coisa. Né? Aliás, irredutível no sentido da explicação situada. Depois é delimitado, né? Eu acho que vou melhorar essa palavra irredutível aqui, tá? É simples, talvez. Simples considerando a motivação. É delimitado, né? Portanto, um conjunto ali. E depois, ele é coerente. Tá? Existe uma outra coisa que Humberto Eco nota, que é, tá, eu tenho a minha hipótese. Né? Ela é irredutível, essa é a explicação mais simples. Né? Ela é delimitada, tem um conjunto de possibilidades que eu associo a isso. E ela é coerente com o conjunto. Tá, mas existe uma outra coisa que é, você precisa testá-la. Tá? Você precisa, com esses elementos que você tem, poder refutar a sua própria posição. Ok? Então, o médico, quando ele vai fazer a sintomatologia do paciente, ele vai ter um conjunto de indícios, um conjunto de causas, e ele vai eliminando isso com base, né, no conhecimento progressivo do quadro do paciente. Então, no fundo, o que ele vai fazendo é refutar as hipóteses iniciais, num processo cada vez mais complexo. Você pode apresentar um sintoma, né, contínuo, já não é questão viral, porque acompanha você há anos. Né? Você já passou, já fez todos os exames, ultrassom, raio-x, tal, né? E aí o médico vai ter de lançar hipóteses sobre isso, pode pedir uma pesquisa genética, né, para avaliar isso, enfim, pode fazer testagens que vão dizer respeito ao sistema neurológico, N coisas, tá? Portanto, irredutível, delimitado, coerente e abertura para refutação. Né? Ele vai falar, ele vai dar exemplo, né? Humberto Eco vai dar dois exemplos nesse texto. De interpretação. Né? A primeira interpretação que ele vai utilizar é a interpretação de um ítalo-inglês chamado Gabriele Rossetti. Né? Ele é pai do pintor. O problema é que o Dante Gabriel Rossetti também é pintor. Os dois são pintores e autores. Eu acho que os dois são pintores. Agora não consigo lembrar, mas enfim. Ele dá esse exemplo do Rossetti, né? Que era fã de Dante, conhecia Dante de cabo a rabo. E Rossetti ele tem essa hipótese de que Dante era rosacruciano. Mas aí a gente tem dois problemas com isso. Né? O primeiro não existe corroboração externa. A Sociedade Rosa Cruz, né, Fraternidade Rosa Cruz, e a maçonaria também, né, embora certos discursos pretendam que elas são instituições que existiam no Egito Antigo, sociedades iniciáticas que vêm lá, sei lá, da Idade da Pedra, né, a Rosa Cruz lá atrás com os caras assando peixe, Rosa Cruz. Assando peixe na pedra, sei lá que associação foi essa, que diabos. Acho que é cristianismo, cruz, peixe, ictus, né? Então, mas vamos voltar aqui, né? Ela é historicamente posterior. Mas ainda assim, né? Ainda que a hipótese não se sustente, a gente pode trabalhar com outras parecidas. Por exemplo, a Sociedade Rosa Cruz baseou-se em Dante. Se a gente encontrar esse pelicano Rosa e Cruz ali, a gente pode dizer, veio depois de Dante, se inspirou em Dante. Né? Ou ambos remetem a um terceiro, uma fonte. Tá? Aqui no texto do Humberto Eco, se vocês leram, espero que tenham lido ou que vocês vão ler depois, né?
ele vai fazer uma associação aqui a um problema filológico da derivação textual. É muito interessante vocês pesquisarem um pouco sobre isso. Tá? A gente chama de edótica, essa parte que estuda, né, a tipografia, né, o manuscrito, o tipo edótica vem daí da questão da tipografia, das edições, né, impressas, mas a gente estuda também a derivação dos textos. Né? Um manuscrito tal que existia foi interpretado de um jeito e transcrito de um jeito, depois produziu não sei tantos, um deles sumiu na cadeia. A gente tem vários textos que se parecem muito um com o outro, mas qual é o mais próximo do original? Né? Qual é o mais fiel? A gente decide que um deles é mais fiel, é o melhor texto, enfim, a partir de uma série de regras. Tá? E Humberto Eco vai tentar discutir isso por alto e tentar aplicar aqui. Eu não gostei do raciocínio, né? Ele fez para mostrar que tem muita erudição nas coisas, e para mostrar também que existe um problema aqui de inversão da causa histórica, tá? Da relação histórica. Né? De qualquer modo, o problema segundo é que não há corroboração interna. Pelicano, Rosa e Cruz não aparecem em Dante na forma Pelicano, Rosa e Cruz. Tá? E aí Humberto Eco vai explicar um pouco dessa tentativa de Rossetti de tentar encontrar esses três elementos, né, na obra. Bom, se você encontra uma rosa aqui no começo, uma cruz no final, ou mesmo perto da rosa, rosa e cruz, eles são símbolos conhecidos do cristianismo, tá? De tempos imemoriais. Né? Se você encontra tudo disperso, qual é a racionalidade da associação? Você pode fazer isso com qualquer coisa, ele diz. Com esse método, né, a gente diz aqui de decomposição e combinação aleatória, poderíamos encontrar absolutamente qualquer afirmação que desejássemos. Né? Qualquer coisa podia ser encontrada. Eu acho muito curioso, vocês já ouviram falar no chamado Código Secreto da Bíblia? Né? É um experimento que existe com respeito a uma certa codificação tradicional, né, dos textos sagrados. Fala-se na gematria, estudo das letras e das operações de significação ali no âmbito da Cabala. Tá? Então, quando você pega o capítulo 1 de Gênesis, se diz que várias árvores estão embutidas ali. Que você, aplicando certas regras de transformação, consegue encontrar o nome secreto, né, num camada oculta do texto, dessas árvores. A gente diz, massa, legal, parece que o cara estava lá, planejou inspiração divina, tal, né, aparece o nome das árvores lá. Mas, matematicamente, você pode procurar qualquer palavra, segundo certas regras, por exemplo. Segundo a regra de associar sei lá, palavras ou letras, né, seguindo a ordem de A1, A2, né, sempre N mais 1. Tá? Então, salta uma letra, salta duas, salta três, salta quatro, salta cinco. Ou você pode tentar aplicar o princípio de Fibonacci, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, por aí vai. Né? É isso? 4, 5, 5, 4, 9. Agora eu não lembro, ó, acabei de saltar aqui. 1, 2, ok. 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 5, enfim. E há várias formas de associar. A questão é essa. O que é que conta como associação válida? O princípio do texto. A aproximação do texto. Né? Então, contra a exegese paranoica, a gente precisa pelo menos de duas coisas. Né? Razoabilidade, tá? Um certo bom senso. A gente sabe que cruz e rosa são símbolos importantes, né, para a cultura cristã e para outras culturas também, a rosa, tal, né? E são associações que já existem, tá? Isso é bom senso. E também a história dos textos, tá? Eu dei aqui o exemplo, né, da cruz e da rosa de Martinho Lutero. Que eu saiba, não existe a hipótese de Martinho Lutero ser, pelo menos isso não é discutido, né, ser rosacruciano. Mas esse era o sinete, o que está aqui para vocês, era o sinete, né, o sinete do Martinho Lutero, tá? Era o que ele usava como símbolozinho quando mandava cartinhas. Ok? Vocês sabem, né? Aquela coisa do anel nascer e tal.
E aí ele vai falar desse outro modelo de interpretação, de Hartman. Hartman é um professor norte-americano que está associado à escola da desconstrução. Humberto Eco ele chama isso de desconstrucionista num determinado passo. E essa versão desconstrucionismo, ela tem normalmente acentos pejorativos, porque é suposto a desconstrução ser uma prática localizada e não uma escola, um ismo. Mas aí a gente diz, degenerou nesse conjunto de práticas, né, batidas, tá, de associação. No entanto, Humberto Eco respeita o trabalho de Hartman, né, discorda de várias premissas e tal, e ele vai tentar dizer que esse jogo, né, nos representantes mais perspicazes dessa escola, aqui eu estou lendo o Eco aqui no nosso lado esquerdo, né, nesse jogo, né, as regras interpretativas não são excluídas, ok? Portanto, há uma interpretação bizarra, como a do Rossetti, que vai tentar mapear pássaros, vai fazer várias inferências lá para poder justificar o rosacrucianismo. E tem associações que são mais razoáveis, porque elas derivam da aplicação de procedimentos técnicos relativamente adequados. Tá? Eu não coloquei aqui a leitura do Hartman, eu espero que vocês tenham isso em mente, mas o princípio é isso. Certos textos sugerem certas associações. Essas associações, elas nem sempre estão nos textos, mas poderiam estar. Tá? Então, existe uma relação em presença, quando eu tenho uma sequência de palavras, vovô viu a uva. Né? Isso se chama sintagma no sussurrismo. Tá? Existe essa sequência de associações e existe o chamado paradigma, que é das relações in absentia, em ausência. O que é o paradigma? É porque esse vovô viu a uva, essa sequência que era usada nas gramáticas da ditadura para ensinar, aliás, na caligrafia da ditadura para ensinar a escrever. Essa sequência sintagmática, cada um desses termos pode ser trocado por outros. Vovô viu a uva, vovó viu a uva, Mateus viu a uva, certo? Ou vovô viu a vovó, vovô viu o guarda-chuva, vovô viu Mateus, até Mateus viu Mateus no espelho, né? Ou você, João fulano, né? Ou Maria fulana, que está assistindo a aula, viu Maria fulana no espelho. Isso são relações que podem ser substituídas. São relações que não estão dadas no texto, mas que poderiam estar. Né? Eu não tenho razões para, ao ser informado de que vovô viu a uva, né, perguntar se ele não viu outra coisa. A menos que eu esteja num contexto em que eu estou perguntando se vovô viu a uva, se vovô viu a maçã, se ele viu tudo isso e trouxe só a uva. E vovô viu a uva, tá. Mas ele não viu outra coisa? Não, não viu. Poderia ter visto? Poderia. Tudo vai depender de como eu estou construindo essa relação com a informação vovô viu a uva. E nos textos é igual. O autor diz X, né? Ou o texto, se vocês preferirem, diz X. Né? Mas poderia trazer outras coisas? Poderia. Por que é que não trouxe? Essa é uma pergunta. Né? E aí Hartman vai dizer, trouxe na forma de sugestões. Tá? Então, há elementos que estão ausentes ali e que ele vai associar, mas ele vai tentar sempre implicar esses dois planos, aquilo que está imediatamente dado no texto e as associações possíveis que o texto poderia ter feito. Nesse momento, é claro, Humberto Eco nota que Hartman deformou certas técnicas. Né? Uma delas é dizer que, por exemplo, tears é um anagrama de trees. Obviamente não é. Um anagrama, tá? Dentro do plano da escrita, diz respeito à recombinação das letras da palavra. Grama é escrita, ana é essa troca. Né? Você pode recombinar as letras para formar palavras. Tá? Roma, amor. Ok? Mas Roma não é Amora, não é um anagrama de Amora. O Amora não é um anagrama de Roma. Por quê? Porque tem um som a mais. Então, o anagrama não é uma associação fonológica. Tá? Ela é grafológica. De qualquer modo, vamos consentir, né, com essa deformação do Hartman. E o Humberto Eco vai dizer, a leitura não é convincente porque tem essas
falhas, né? Ele vai falar da similaridade fônica dos termos e tal. Tem falhas, mas pelo menos ela é encantadora. Isso é aquela piscadela educada para um outro membro da academia, para poder voltar para congresso e convidado, sabe? Tem um professor no Brasil que ele brigou. Não, dele, meu Deus. Eu tenho aqui o livro dele. É o nosso camarada Wilson Martins. Lembrem desse camarada, Wilson Martins, tá? Ele foi professor na UFPR, ele brigou com todo mundo no Brasil. Ele escreveu esse livro só xingando todo mundo que existia, tá? As únicas pessoas que lembraram dele quando ele morreu, né? Escreve-se um obituário, né? São pessoas que também são B10 e nem sempre são muito queridas, tá? Enfim, e o Eco, é claro, ele queria ficar aqui amigo do Hartmann porque, né, pessoas institucionais. De qualquer modo, a gente pode continuar, tá? E aí a pergunta que se coloca é, tá, Humberto Eco considera a leitura de Hartmann exagerada. É uma espécie de superinterpretação. Tá correta? Tá incorreta? Não tem como determinar exatamente. Provavelmente ele queria dizer que sim, que está incorreta. Tá? Mas que, apesar de estar incorreta de uma certa perspectiva, ela é interessante. E por que ela é interessante? Tá? Porque, agora citando Eco, né? Parece que Hartmann quer dizer apenas que é legítimo para um leitor sensível descobrir o que ele descobre no texto. O que às vezes uma pessoa está vendo ali no texto e que foi uma associação feita, de repente essas associações são evocadas pelo texto, tá? Evocadas pelo texto. E porque o poeta poderia, inconscientemente, ter criado uma harmonia, é aquilo que está sendo proposto, para o tema principal. Ok? Mas não interessa muito essa coisa do autor, né? Se não foi o autor, digamos que foi a linguagem que criou esse efeito de eco. As associações que a gente vê no texto fazem parte do próprio jogo, do próprio funcionamento da linguagem, né? Humberto Eco vai dizer, de qualquer modo, que, em teoria, sempre se pode inventar um sistema que torne plausíveis pistas que, em outras circunstâncias, não teriam ligação. Ou seja, você sempre vai poder produzir uma espécie de explicação pela qual a sua explicação, a sua hipótese é válida. Tá? Você pode dizer, não, isso aqui está associado a isso porque tem isso aqui no meio. Em teoria, sim. No entanto, no caso dos textos, né, existe uma prova. Tá? Ele vai falar do isolamento da isotopia semântica relevante. Isolamento, a gente sabe, discernir, perceber, ver aquela coisa ali, isolá-la, dizer, essa é a isotopia. Né? E a isotopia semântica é um tipo de isotopia. O que é isotopia? Eu coloquei uma definição aqui que está num dos dicionários nas interwebs, eu coloquei um link para o artigo sobre isotopia que está no texto do Carlos Ceia. Não é dicionário, tá? Isotopia é uma interação sintagmática, sintática, ela está dada na frase, né? De membros significativos idênticos ou semelhantes que originam um plano homogêneo de leitura. Ok? Portanto, uma isotopia gramatical é o uso da pessoa gramatical. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora, se você diz, eu comi uma banana e no outro dia você passou mal, você já interrompeu, né, a isotopia que estruturaria o fato de que quem comeu a banana foi que passou mal. Eu, no caso. Não comi banana e passei mal, tá? Só um exemplo aleatório. Eu tenho que começar a trabalhar melhor esses exemplos. De qualquer modo, uma isotopia estrutura, faz essas ligações. E há isotopias semânticas. Eco vai usar no texto, né, ele vai dar como exemplo uma piada. Né, porque as piadas muitas vezes se articulam precisamente sobre a disjunção das isotopias. Tá? O trocadilho, né, muitas vezes é isso. Uma pessoa ouve de um jeito e ela tem duas possibilidades de interpretação. Né? Ou vai ser literal ou vai entender o sentido translato, um sentido figurado, e aí a piada vai fazer sentido porque você trocou, recombinou, né, as coisas. Tá? Algumas piadas são baseadas na ambiguidade. Tá? E aí, fora isso, fora a questão da validade, ou seja, pode ser
tem várias hipóteses, tal, tem ressonâncias da linguagem, a coerência interna do texto foi respeitada e existe esse plano de associações. Existe também para Eco a questão da relevância dessas associações. Tá? Eco vai dizer, né, que as apostas na isotopia são, com certeza, um bom critério interpretativo. Ou seja, quando você trata de índices, esses índices encontram reverberações dentro do próprio texto. Tá? Mas não pode ser qualquer isotopia. Né? Há isotopias que são muito amplas. As associações que você faz são muito amplas. Ele vai utilizar a metáfora Aquiles é um leão. Aquiles é um leão porque leão na nossa cultura, né, representa bravura, força, poder. Né? E Aquiles, né, como herói ali da Ilíada, que é decisivo para a vitória dos gregos contra Troia, e que estava se negando um determinado passo, né, a lutar, né, a bravura de Aquiles, né, é algo dado e estabelece relações com a personagem Aquiles. Agora, se você diz Aquiles é um pato, porque Aquiles, como um pato, é um bípede, tá? Então você já tem aqui uma isotopia demasiado genérica, uma conexão genérica. Né? Vocês talvez conheçam a piada de que uma definição, né, aristotélica de homem é um bípede sem penas. Né? E vem um filósofo, que é conhecido como Diógenes, e apresenta para ele uma galinha despenada. Está aqui o seu homem. Né? Não é isso que é um homem? Né? Ou seja, existe aqui uma questão de equivocidade, né, que está sendo utilizada devido à generalidade com que Aristóteles descreveu nesse passo, nesse momento, um homem. Tá? Por fim, eu fiz aqui observações, eu trouxe aqui a primeira coisa, eu fiz aqui observações sobre esse jogo de intenções. Tá? Se eu tenho o texto me oferece um conjunto de indícios, me oferece relações e tal, como é que eu lido com isso? Né? O que é interpretação nesse caso? O que é interpretar um texto? No fundo, é mostrar como o próprio texto estabelece esse jogo com as leituras possíveis do texto. Tá? Então, a gente fala na intenção do texto. Eu venho com a ideia, né? Tenho uma hipótese X sobre um determinado texto, mas eu preciso descobrir se aquilo pertence a esse campo de possibilidades do próprio texto. E como é que eu sei qual é o campo de possibilidades do próprio texto? Essa é a pergunta. Pela coerência do conjunto. Tá? Humberto Eco vai fazer, né, uma observação, né, ele vai dizer o texto é um objeto que a interpretação constrói, texto resulta da interpretação. Okay? O texto é um objeto que a interpretação constrói no decorrer do esforço circular de validar-se com base no que acaba sendo o seu resultado. Você diz, pô, o que é? A interpretação está tentando, né, produzir um resultado válido. Esse resultado válido é o próprio texto, né, que está sendo lido. A causa da interpretação, no fundo, ela é produzida durante a própria interpretação. Tá? Aí você diz, pô, que viagem. Né? Aqui, o que está sendo operado é um conceito de texto puramente cognitivo. Tá? Não é o texto como ele aparece lá escrito. O texto escrito é uma coisa. O material dado é uma coisa. Tá? Mas, para que eu entenda esse texto que foi escrito, eu tenho de efetuar certas operações cognitivas que dizem respeito, por exemplo, a quando um texto começa, quando um texto acaba. Né? Eu tenho de ter essas operações. Não é simplesmente porque tem uma mancha ali que o texto começou com aquela mancha. Mancha se diz dos caracteres gráficos na página. Né? Eu tenho essas segmentações que são constroem um objeto cognitivo. Né? Então, o que acontece? Nesse esforço de construir o texto como leitura, eu vou estar sempre voltando ao texto e reunindo as partes. Eu interpretei de um jeito, eu entendi assim, e eu tenho de ir mantendo as minhas associações, ir cancelando outras associações. Ok?
Então é basicamente um círculo da compreensão que vai sempre do todo, do conjunto, ao detalhe, do detalhe ao conjunto. Tá? E aí, dentro desse âmbito, né, como é que eu sei da validade da leitura que eu estou fazendo? Como é que eu sei que a intenção é correta? Humberto Eco coloca outra coisa fora o próprio texto. Tá? Eu posso ler um texto por ele próprio, né, tentando me manter sempre próximo à letra, mas tem outra coisa em jogo, que é a chamada enciclopédia. É o que Humberto Eco chama de enciclopédia. Então ele vai falar de Borges. Né? Ele vai pegar esse autor, Borges, um autor argentino do realismo mágico, fantástico, como vocês preferirem, né? E ele vai dizer que Borges, através de um determinado personagem, ele propôs a leitura, né, da imitação de Cristo como se tivesse sido escrita por Céline, que é um autor, né, do final do século XIX, início do século XX, um autor de romance romântico, muito conhecido, mas assim hoje eu acho que já não é relevante para o panorama literário, né? De qualquer modo, ele diz: o jogo é divertido, poderia ser intelectualmente fecundo. Tentei. Descobri frases que poderiam ter sido escritas por Céline. Ele dá um exemplo. Mas ele diz: é um gabarito adequado para muito poucas frases. Tá? Ou seja, você fazer essa leitura do texto depende daquelas expectativas que você tem, expectativas que também existiam no contexto do texto. Quando o texto A Imitação de Cristo foi produzido, essas expectativas diziam respeito à enciclopédia, ao conjunto de saberes em circulação, né, pela comunidade que produz o texto, cristã medieval. Ok? Portanto, é interessante, né, utilizar esse experimento, né, para pensar quão maleável é a leitura de um texto. Se eu quiser imaginar que o autor desse texto foi um outro, muita coisa ali vai mudar, né? Porque eu vou ter de mudar o registro, né, dos conhecimentos em jogo ali. E finalmente, Humberto Eco faz uma observação, né, sobre o fim do autor empírico. Percebam, a gente tem 3 elementos, a gente falou na outra aula. Né? A gente tem a intenção do autor, a intenção, no começo dessa também, né? A intenção do autor, a intenção do leitor e a intenção da obra. Mas quando você tem essa ideia da interpretação como um jogo, como articulação da intenção da obra com a intenção do leitor, né? E Humberto Eco utiliza isso, a ideia é o leitor modelo, tá? Um leitor previsto pelo texto, o leitor que seria capaz de fazer tais associações e não outras associações, né? Essa ideia de negociação do leitor com o texto anula o autor. E anula de fato, anula o autor empírico. Ok? Então, o cara sentou ali para escrever, né, a cartinha de amor dele, tal. Mas, quando ele escreveu a cartinha de amor dele, as associações textuais que ele produziu ali permitem uma série de operações que vão além da intenção de escrever essa cartinha de amor para a menina X. Então, de repente, o próprio sujeito percebeu isso, né, que escreveu um texto que era uma cartinha de amor muito bom. Não funcionou com a fulaninha, mas pode funcionar com a cicraninha. Né? Nesse momento em que ele apagou, né, a intenção específica que tinha como autor, o texto se tornou algo literário. Né? Algo literário, não vou dizer que é um texto de literatura, se tornou literatura, mas adquiriu essa propriedade da reiteração dos textos literários. Né? Eu coloquei 3 questões aqui para vocês. Tá? Aquiles é um pato. É um exemplo de analogia demasiado geral e inútil criada por Eco. Porém, no contexto da língua portuguesa, mais especificamente na enciclopédia da gíria brasileira, se bem que também existe em Portugal, tá? Depois eu me dei conta, também existe em Portugal a expressão. Ela ganha um significado particular. Trata-se de consequência da assimetria entre 2 conjuntos de intenção, né? A do autor no texto e a intenção do leitor. Ou seja, Humberto Eco, quando escreveu o texto, não sabia, né, que essa expressão pato ser pato, né, existe no Brasil e em Portugal. Então, para ele era um exemplo random. Para a gente ouve como outra coisa. A pergunta é, como é que a gente explica isso considerando isotopias aqui?
Isso é uma pergunta para vocês, tá? Eu sugiro que vocês tentem fazer isso com um texto como esse, é interessante. Ao mesmo tempo, considerando essas isotopias, a diferença nas intenções do texto, do autor, né, e do leitor brasileiro, né, considere a figuração de Aquiles na Ilíada para pensar essa metáfora. Aquiles é um pato. Ok? Eu imagino Agamenon dizendo isso. Agamenon diz, Aquiles é um pato. Por quê? Depois, segunda pergunta. O que é que acontece se um texto não resistir a essa ideia como a de Borges, né, de ler um texto X como se fosse de outro autor? O que acontece quando esse texto sucumbe completamente a essa leitura? Né? Depois eu coloquei, né, poeminhas aqui na próxima página e eu digo, né, formule hipóteses que expliquem a estratégia por meio da qual esses textos produzem, cada qual a seu modo, uma leitura específica. Tá? E os textos são um poema de Cruz de Souza e um poema de Camilo Peçanha. Dica, ambos, né, são autores da chamada escola simbolista. Ou seja, eles escrevem com intenções que são partilhadas. Tá? Então, sabendo disso, né, esse é o primeiro, não é simplesmente um índice, né, ele funciona para cimentar os índices de vocês. Né, vocês podem pensar como o significado nesse jogo se estrutura, como, melhor dizendo, certos procedimentos técnicos apresentam similaridade aqui. Tá? Eu deixo isso para vocês. Vale nota, Matheus, vale nota. Vale nota. Se vocês fizerem isso, vocês ganham com isso, tá bem, gente? Nem precisa ser nada muito elaborado, mas vale nota. Né? E por fim, eu coloquei, né, nos slides, vocês vão ver uma recapitulaçãozinha muito breve com os tópicos principais. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que na próxima semana o nosso encontro ele é síncrono. Eu coloquei textos para leitura, a gente pode discutir essas coisas. A gente também pode retomar elementos da nossa aula, mas eu coloquei textos para que sejam lidos, de fato lidos, para a próxima aula. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa semana para vocês.